Umas semanas atrás, na verdade alguns meses atrás, estava navegando pelas redes sociais e apareceu para mim um conteúdo, um vídeo, que falava sobre o consumo de alimentos impróprios para serem consumidos. Alimentos que já estão vencidos, estão estragando e as pessoas acabam consumindo esses alimentos de forma descuidada. E era interessante porque a reportagem ela abordava que o principal motivo pelo qual as pessoas consumiam esses alimentos, ainda que estragados, é porque, diferentemente daqueles alimentos que rapidamente demonstram estarem, na linguagem popular, mofados ou contaminados, existe um tipo de alimento ou um grupo de alimentos, não é a minha área de estudo, então se for de alguém aqui, depois você me explica melhor, mas parece que existe um grupo de alimentos que ele começa a estragar de dentro para fora. Ou seja, aquele alimento, depois de um tempo, ele está estragando, talvez até já está impróprio para o consumo, mas você não consegue ver quando você olha para aquele alimento. Então, por fora, ele parece vistoso, ele parece bonito, ele parece apetitoso, ele parece agradável para o consumo, mas por dentro aquele alimento está completamente estragado. Não deveria ser consumido por nenhum de nós. E é em cima dessa história que eu quero iniciar a pregação de hoje. E se você se recorda bem, já faz um certo tempo que toda vez que sou eu que prego na igreja, a pregação sempre é uma parábola do Novo Testamento. Só que essa noite vai ser diferente. Essa noite nós teremos sim a pregação de uma parábola, mas talvez para surpresa de alguns, pode ser, não sei há quanto tempo você estuda a palavra de Deus, nós teremos a pregação de uma parábola do Antigo Testamento. E é legal ver a carinha de alguns assim, ó. Então, vou pedir para você abrir tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. E assim que você chegar no capítulo 12, a gente vai fazer a leitura do versículo 1 até a primeira parte do versículo 7, o que a gente chama de versículo 7a, que é a primeira parte do versículo, ok? Então, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 7, primeira parte. E a palavra de Deus nos conduz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Vamos orar? Pai querido, nosso Deus amado, Santo Pai eterno, somos gratos pela leitura da Tua palavra e pedimos com a pequenina humildade que há em nosso coração, Pai, que o Teu Santo Espírito possa ministrar essa palavra a cada um de nós, que nós possamos sair daqui com a nossa fé edificada e compreendendo o que o Senhor gostaria que nós entendêssemos
desse texto que foi lido. Conduza-nos, Senhor, é isso que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sei que a gente é muito habituado a parábolas do Novo Testamento, mas esse é um exemplo de uma parábola do Antigo Testamento. E é uma parábola que tem muito a nos ensinar, principalmente se nós permitirmos deixar essa parábola de lado um pouquinho e voltarmos, não no começo do texto do capítulo 12, mas voltarmos um pouquinho antes, tanto no capítulo 11 quanto no capítulo 10. Depois em casa, recomendo que você assista novamente essa pregação e faça isso depois de estudar o capítulo 10 e o capítulo 11, vai ser bacana para você poder ter um novo entendimento. Mas quando a gente volta no capítulo 11 do texto, a gente vai ver que algumas coisas acontecem. E eu vou fazer uma breve narração do capítulo 11, dividido em etapas, não farei a leitura do texto bíblico, só para você entender o contexto em que essa parábola foi contada. Ela é contada porque no capítulo 11, no primeiro versículo diz que na época que os reis iam para a guerra, Davi deixa o seu exército. E quando Davi deixa o seu exército e continua no palácio, o texto bíblico vai nos conduzir por uma tragédia que recai sobre a casa de Davi, e nós perceberemos uma série de decisões equivocadas e totalmente corruptas e pecaminosas que o então rei Davi vai tomando ao longo desse capítulo. Davi, no versículo 1 ao versículo 5, nós temos a narração do encontro dele com Batseba e do adultério dele com Batseba, que na verdade era esposa de Urias, que fazia parte do exército de Davi. Inclusive, alguns teólogos vão dizer que Urias fazia parte daquele grupo mais seleto dos guerreiros de Davi, que eram chamados de os valentes de Davi. Lembra desse grupo? Os valentes que são fiéis ao rei Davi. E a gente vai ver que não só Davi comete adultério com Batseba, mas Batseba engravida desse adultério. A gente vai ver isso ao longo dos versículos 6 a 13, quando ele manda trazer de volta Urias, que era o esposo dela da guerra. E aí Davi arquiteta um plano que na visão dele faz todo sentido naquele momento, que é trazer de volta o esposo daquela moça, daquela mulher, mandá-lo para casa para que ele pudesse, óbvio, como todo soldado que volta da guerra, longe de casa, com saudade da esposa, pudesse se deitar com a sua esposa e, ao conceberem um filho, aquela gravidez pudesse ser, de alguma forma, escondida. Depois do versículo 14 ao versículo 17, também do capítulo 11, a gente vai ver que, como o primeiro plano de Davi não dá certo, e Urias, como era um guerreiro honrado, se nega, ainda que embebedado por Davi, a ir para casa e estar com a sua esposa, Davi arquiteta um outro plano, que é o assassinato de Urias, mas de uma forma que não desse a impressão que Urias foi assassinado, mas que ele foi morto, com todas as honras que um guerreiro poderia ter, que é morrer no campo de batalha. E Davi escreve uma carta para Joabe, que era o líder do seu exército, pedindo que Joabe colocasse Urias na frente de batalha na próxima investida que houvesse. E Davi pretendia com isso conseguir ter sucesso no seu plano. E não foi diferente. Davi era muito estrategista. Qualquer um de nós que tenhamos lido os textos sobre as batalhas de Davi, percebemos que Davi era um guerreiro estratégico, ele era estrategista. E aí, nos últimos versículos, do versículo 18 ao versículo 27, do capítulo 11, a gente vai ver a aparente vitória de Davi, ou seja, a vitória do plano de Davi. Porque após a morte de Urias, Davi, como um rei piedoso, olha para aquela viúva grávida e a toma como esposa, e durante meses e meses, todos esses pecados de Davi
permanecem encobertos. Existe uma curiosidade no começo do capítulo 11, porque o começo diz assim lá no versículo 1, lembra? Na época que os reis costumavam sair para a guerra. E aí tem um período de tempo aí, passado um ano, passado algum tempo, algumas traduções da Bíblia, se você está lendo na NVI, por exemplo, lá possivelmente aparecer na primavera. Existe essa possibilidade de tradução, por quê? Essa é uma linguagem que é uma linguagem bélica, uma linguagem de guerra. Naquela época, os reis não costumavam sair para guerrear no inverno. Então, quando fala passado um ano, por exemplo, não necessariamente naquele contexto é um ano completo, mas é passado aquele período que eles não podiam batalhar, que geralmente era o período de inverno. Por isso que algumas traduções da Bíblia trazem na primavera, porque era o período que, de fato, os reis iam para a guerra. É uma expressão idiomática daquela região, do contexto ali histórico do Oriente Médio. Mas é interessante porque o que o autor bíblico está fazendo aqui nesse momento é nos dando um contraste muito interessante. E o contraste é onde o rei Davi deveria estar versus onde o rei Davi decidiu estar. E por que eu falo decidiu estar? Porque pela cultura da época, pela estratégia de guerra, pela posição que ele ocupava como rei, ele deveria estar com o seu exército, porque era a época que os exércitos saíam para batalhar. Mas naquela época em específico, Davi escolheu permanecer no castelo. Você percebe que o texto destaca essa tensão entre onde ele deveria estar versus onde ele estava. Davi escolhe ficar em Jerusalém. E esse contraste do texto é fundamental para a gente entender como que uma pequena decisão que nós tomamos pode desencadear uma série de outras decisões que, ao passar do tempo, nos distancia em demasia dos caminhos do Senhor. Existe uma segunda curiosidade também nesse capítulo. E a segunda curiosidade é a forma com a qual o capítulo 11 começa e a forma com a qual ele termina. O segundo versículo do capítulo e o 27º versículo. Vamos verificar? Olha o capítulo 11 como ele começa. Eu vou ler o versículo 1 e 2. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Esse é o primeiro versículo. Aí olha como está o segundo versículo. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, e aqui vem a palavra-chave, viu, presta atenção, daí viu uma mulher que estava tomando banho. Essa é a forma que o capítulo começa. Começa mostrando o que Davi viu. Mas olha que maravilha como que o texto encerra o capítulo 11 no versículo 27. Me acompanha lá no versículo 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. E aqui vem a parte-chave. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E é maravilhoso como esse texto começa e termina, porque ele começa dizendo o que Davi viu. E ele termina dizendo o que o Senhor viu sobre a mesma coisa que Davi fez. Então existe uma diferença entre o que Davi viu e o que o Senhor viu sobre a mesma coisa que Davi fez. E é nesse contexto que a gente entra na parábola do capítulo 12. A parábola que o profeta Natan é levantado para confrontar o pecado de Davi. E a parábola ela é tão autoexplicativa que Davi sequer deixa que Natan termine. Você pode perceber pelo texto que Natan não havia terminado de contar a parábola. Davi o interrompe e sentencia o homem da parábola. Tão autoexplicativa ela é. E quando Davi o confronta dizendo,
esse homem é você, também fica óbvio para Davi sobre o que a parábola estava dizendo. E é nesse contexto, meus irmãos, que eu quero entrar nos 3 ensinamentos que todas essas passagens nos dão. Não só a parábola do capítulo 12, mas o que a parábola representa no capítulo 11, para que a gente possa entender o ensinamento que a palavra de Deus tem para a gente desse texto. E o primeiro ensinamento é: todo pecado, antes de tudo, é um pecado contra Deus. Esse é o primeiro ponto para a gente entender dessas passagens. Todo pecado que nós cometemos, antes de tudo, ele é um pecado contra Deus. E por que essa passagem, por que esse ensinamento para a gente é importante? Vamos voltar um pouquinho. Desde a queda, desde o homem no jardim e desde a queda, todo pecado que a gente comete é um pecado cometido contra Deus em primeiro lugar e em maior lugar. Não só em primeiro lugar, mas em maior lugar. Foi assim no jardim, quando Adão pecou desobedecendo a Deus. Foi assim com Caim, quando Caim peca contra seu irmão e peca primeiro contra Deus, irando-se contra o Criador. Foi assim na Torre de Babel, quando os homens procuraram exaltar o seu próprio nome em vez de glorificar o nome de Deus. Foi assim no deserto, na época do Êxodo, quando Israel passou 40 anos murmurando contra o Senhor. Foi assim quando entraram na terra de Canaã. E ao entrar na terra prometida, o povo rapidamente abandona a aliança e passa a servir deuses de pedra, ao invés de servir o Deus verdadeiro. Foi assim durante a época dos reis de Israel, quando valorizaram muito mais as suas próprias coroas do que o rei dos reis. Foi assim no exílio, quando, mesmo Deus tendo restaurado a terra, esse povo volta a profanar o templo do Senhor e a desprezar os ensinos de Deus. E foi assim na época de Jesus, porque, embora os líderes religiosos da época alegassem estar fazendo tudo o que faziam por fidelidade a Deus, e essa é a parte importante, se nós pudéssemos trazer cada um dos fariseus que Jesus confrontou e sentasse cada um deles nesses bancos, todos jurariam que estavam protegendo a lei de Deus. E dessa forma levaram o Deus encarnado para a cruz, crucificaram o Deus encarnado, pecaram contra o próprio Filho de Deus. O maior pecado da história foi um pecado cometido contra Deus, o próprio Deus encarnado. E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer diariamente. Quais pecados contra Deus a gente vem cometendo? Quais dos pecados que eu cometo estão ofendendo Deus de tal forma que estão me distanciando dele? Adriano, mas quando você fala quais dos pecados que eu estou cometendo, tem pecados que não ofendem a Deus? Não, todos os pecados ofendem a Deus. Mas por algum motivo, ao longo da nossa jornada de santificação, Deus vai incomodando o nosso coração de forma diferente sobre alguns pecados. Alguns passam a nos incomodar muito, e para esses nós trabalhamos em cima do nosso comportamento, da nossa escolha, da nossa decisão, nós mudamos a nossa vida, nós transformamos as nossas decisões. Esses pecados nos incomodam muito, mas por algum motivo alguns desses pecados nos incomodam menos. Alguns ficam adormecidos, alguns nós suportamos por muito tempo. E de alguma forma, aprove ao Senhor que esses pecados ainda estivessem ali, mas em algum momento eles serão revelados, em algum momento eles serão trazidos a público, em algum momento haverá oportunidade para que eu declare: esse pecado é meu, eu tenho esse pecado, e eu preciso confessá-lo, porque antes de tudo ele é um pecado contra Deus. O que nós devemos fazer com esse pecado é aquilo que Davi fala no Salmo 51, ele fala assim, ó: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Na verdade, era isso que Davi deveria ter feito no momento que ele peca, quando ele deseja e cobiça, no momento em que ele arquiteta um adultério, um assassinato, encobre tudo isso. Era isso que ele deveria ter feito.
Mas antes dele pecar contra Batseba, contra Urias, contra o povo, contra o reinado, contra a coroa, todos esses pecados que Davi cometeu, antes disso, são pecados que ele cometeu contra Deus. E é isso que você deve dizer com os pecados, ainda que eles não incomodem tanto assim o seu coração. Deus nos convida a examinar os nossos corações e encontrar pecados a serem confessados. Não importa o tamanho desse pecado, se é um pecadinho, se é um pecadão, não importa quanto tempo você camuflou, escondeu, não contou para ninguém, não importa quantas pessoas foram feridas por ele ou você machucou, não importa quantas leis você infringiu, sequer importa se essas pessoas a perdoarão ou não, ou te perdoarão ou não. Não importa, porque antes de tudo, você pecou contra Deus. Antes de pecar contra essas pessoas, você pecou contra Deus. E quem reconhece isso é o próprio Davi. Se a gente for no versículo 4 do próprio Salmo 51, ele fala: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha que interessante. Os teólogos vão atribuir esse salmo a Davi, um salmo escrito para o próprio reconhecimento do pecado dele, dessa época do texto que nós lemos. E é interessante como ele fala: pequei contra ti somente. O que significa contra ti somente? Ele não peca contra Batseba, contra o casamento dela, contra Urias, contra o exército, contra o povo? Sim, peca. Mas o entendimento de Davi é que antes de tudo e acima de tudo, todos esses foram pecados contra Deus. Então, em última análise, nós sempre pecamos contra Deus, contra Ele somente. E nós precisamos confessar esses pecados a Deus. E óbvio, a partir daí, a oportunidade que aparecer, confessar esses pecados às pessoas contra as quais nós pecamos. O Deus contra quem pecamos também é exatamente o mesmo Deus que nos chama ao arrependimento sincero. Mesmo tendo a sua santidade ofendida, Deus vem até nós. Olha que maravilha isso. Deus não espera Davi confessar seu pecado. Deus levanta um profeta, vai até Davi e dá a ele toda a oportunidade necessária para que ele sequer esperasse a parábola terminar e dissesse: eu pequei desse jeito. E ainda assim Davi não reconhece, até ser confrontado por Natã. Esse mesmo Deus contra o qual nós pecamos nos dá a oportunidade de confessarmos e nos convida ao arrependimento. E não só nos convida ao arrependimento, Ele nos convida ao arrependimento e uma vez que nos arrependemos, Ele derrama sobre nós aquilo que nós vimos na escola dominical de hoje. Toda sorte de bênçãos espirituais. O Deus contra o qual nós pecamos vem até nós, nos dá a oportunidade de confessar e, ao confessarmos, derrama sobre as nossas vidas toda a sorte de bênçãos espirituais. O segundo ponto que eu quero trabalhar com a igreja essa noite em cima desse texto é que todo pecado oculto contamina a nossa alma e corrói o nosso interior. O pecado oculto, meu irmão, ele nunca permanece estabilizado. O pecado oculto é como aquele alimento que você olha para ele, mas no momento em que ele começou a estragar, ele não vai parar mais. Pode ser que durante um tempo ninguém veja. Pode ser que durante um tempo ele pareça bonito e vistoso. Pode ser que durante um tempo ele pareça próprio para o consumo e convidativo para uma mordida. Mas o pecado que há lá dentro está se desenvolvendo constantemente, até que aquele alimento se estrague por completo. Davi, por exemplo, começou pecando sendo negligente com o próprio exército. Era para ele estar no campo de batalha e decidir ficar no castelo. A negligência que ele tem como rei leva ele a pecar pela cobiça, quando vê Batseba. O pecado da cobiça que ele alimentou no coração pelo que ele viu,
leva ele ao pecado da imoralidade sexual, do adultério com aquela mulher. O pecado do adultério que ele fez questão de consumar, planejou, arquitetou e consumou, leva ele ao pecado da mentira. O pecado da mentira, que ele também alimentou no seu coração, leva ele ao pecado do assassinato. O pecado nunca se estabiliza, assim como o alimento estragado. Se você permanecer com ele oculto e guardado, ele sempre estará se desenvolvendo. Imagino que deve ser o pecado oculto no coração de Davi para fazer com que o rei, que foi ungido e separado por Deus, que era o homem segundo o coração de Deus, se torna um homem de coração adúltero e um assassino. E para que isso acontecesse, meu irmão, não precisou algo sobrenatural. Precisou apenas um dia à toa em casa. Um dia à toa em casa transformou o rei, segundo o coração de Deus, em um assassino, premeditado, adúltero, sexualmente imoral. O pecado não confessado, ele continua produzindo a nossa morte espiritual. É isso que a gente está aprendendo nessa passagem do rei Davi. É por isso que ela está na Escritura. É por isso que é importante a gente aprofundar o nosso conhecimento dessa passagem. Porque o que o pecado não confessado faz é isso, ele produz essa morte espiritual. Davi, ele passa meses, alguns teólogos vão dizer que foi mais de ano. Se você fizer algumas contas do tempo da gravidez de Batseba e até que o filho nascesse. Então, Davi passou meses e meses escondendo o seu pecado. Enquanto ele permaneceu calado, como que o coração de Davi estava? Ele nos diz como o coração estava, porque o Salmo 32, que nós lemos por completo aqui, também é atribuído a Davi para essa mesma passagem que a gente está estudando aqui. No Salmo 32, versículo 3, Davi fala assim, ó: enquanto calei meus pecados, envelheceram meus ossos. O pecado escondido nunca permanece neutro. Ele endurece o coração, ele nos afasta da comunhão com Deus. Olha que conselho maravilhoso Davi dá para a gente, também no Salmo 32. À medida que ele vai tomando consciência do que aconteceu, olha o conselho que Davi nos dá no versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Davi está nos dizendo que o que nós deveríamos fazer é escolher obedecer a Deus de bom grado. É tomarmos essa decisão conscientemente todos os dias, para que a disciplina de Deus não venha a cair sobre nós, para que nós não venhamos a nos tornarmos cavalos ou mulas, que só obedecem com freios e cabrestos. É exatamente a situação que Davi passou. Davi não obedeceu a Deus de bom grado. Davi não tomou essa decisão voluntariamente. Foi necessário um profeta ser levantado. Foi necessário Davi se ver como mula, Davi se ver como um cavalo, tendo que ser disciplinado com freios e cabrestos. Davi fala sobre esse período, no versículo 4, como um período que, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sequidão de estio. Pensa naquela terra seca, que o solo chega a estar rachado, trincado, de tão seco que está. É assim que a alma de Davi estava. Davi está dizendo assim para a gente:
Não façam como eu fiz. Não resistam à voz de Deus, até que ele precise discipliná-los e levá-los ao arrependimento. Esse é o conselho que esse Salmo de Davi está dando para a gente. E aí nós entramos no terceiro ponto da noite. Deus confronta o nosso pecado para nos restaurar. Deus envia Natã, Natã confronta Davi, e o confronto é: tu és o homem, tu és o homem. O Senhor expõe o pecado não para destruir Davi. E é, essa é a maravilha dessa passagem e da graça de Deus expressa nela. O objetivo do confronto de Natã para Davi não é destruí-lo, é expor o pecado dele para o arrependimento e para a restauração. E Davi reconhece. Olha como Davi reconhece isso. Lá no Salmo 51, novamente no versículo 17, ele fala assim, ó: coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi está dizendo: eu aprendi na minha própria pele, na minha própria carne, que quando um homem tem o coração compungido e contrito, Deus não despreza esse coração. Um coração que verdadeiramente se arrepende, um coração que verdadeiramente confessa os seus pecados, um coração verdadeiramente disposto a viver transformado. Deus não ignora esse coração, Deus não despreza esse coração. É isso que Deus quer da gente. Ele nos quer com corações compungidos e contritos. Meu irmão, se você não tem um Natã na sua vida, e primeiro a gente vai orar para que você não precise dele, mas se você não tem um Natã na sua vida, lembre-se que Deus ainda usa a sua palavra para nos confrontar. E ele também usa a sua palavra para restaurar os nossos corações. A palavra de Deus nos chama a arrependermos, a nos arrepender dos nossos pecados. Aliás, a pregação que Jesus fazia era exatamente essa: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, pois o reino já chegou. A pregação dos apóstolos era essa: arrependei-vos. Esse é o convite que Deus nos faz. E Ele nos faz através da sua palavra. Então, se você não tem um Natã na sua vida, e se você não quiser esperar a disciplina de Deus sobre os teus dias, a palavra de Deus nos convida a nos arrependermos. Não é por acaso que do início ao último livro da Bíblia, a gente vai ver o convite ao arrependimento. Mas olha que interessante quando a gente vai no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, é um livro muito conhecido por falar sobre o juízo de Deus, sobre o final de tudo, novos céus e nova terra. É um livro que desperta muito a ansiedade do nosso coração, o que significam todos aqueles símbolos. Mas antes do livro de Apocalipse tratar sobre o juízo das nações, antes dele sentenciar a morte, antes de falar do milênio, antes de falar de novos céus e nova terra, lá no comecinho, o livro começa com o Senhor da igreja, escrevendo 7 cartas a 7 igrejas específicas e convidando cada uma delas a fazer o quê? Arrependei-vos. E esse é um princípio fundamental da Bíblia. Deus confrontou Adão, Deus confrontou Caim, Deus confrontou Israel, Deus confrontou Davi, Deus confronta a sua igreja a se arrepender. Olha que declaração maravilhosa que o nosso Senhor Jesus faz em Apocalipse 3,19. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Sê zeloso e arrepende-te.
Olha que declaração maravilhosa. Eu repreendo e disciplino todos quantos amo. Assim como aquele alimento bonito por fora, mas estragado por dentro, da nossa metáfora do início, o pecado oculto, ele corrói silenciosamente a nossa alma. Ele vai destruindo silenciosamente a nossa comunhão com Deus. Pela nossa leitura de hoje, foi assim com Davi, escondendo o seu pecado, mas Deus nos chama a não esconder. Deus nos chama a confessar. Davi foi um homem falho. Foi. Davi não só foi um homem falho, como Davi foi um rei falho. Ele não só foi um rei falho, mas Pedro vai chamar Davi, lá em Atos, de profeta. Davi foi um profeta falho. Ele foi porque ele era um homem por natureza falho. Lá no Salmo 51 ele vai dizer: em pecado concebeu-me minha mãe. Ou seja, Davi entende que ele não era perfeito, não era um rei perfeito, não era um profeta perfeito, exerceu algumas funções do sacerdócio, mas não era um sacerdote perfeito, nem era um mediador perfeito entre Deus e o povo de Israel. Mas a vida de Davi está na palavra de Deus para nos conhecer, nos fazer conhecer de antemão mais o rei perfeito, o profeta perfeito, o sacerdote perfeito que estava por vir. A história de Davi aponta para aquele único homem perfeito que habitou entre nós, que é Cristo Jesus. Davi, quando ele toma a esposa de outro homem, traz a morte sobre ele, e se você continuar a leitura do texto, você vai ver que essa decisão pecaminosa de Davi traz morte sobre a sua casa. Em contrapartida, Cristo entrega voluntariamente a sua própria vida para salvar a sua igreja, a sua própria noiva, e trazer vida eterna para ela. Davi, por exemplo, precisou ser confrontado para que o pecado dele fosse confessado. Mas Cristo jamais pecou. E é exatamente isso que conforta o nosso coração, porque é isso que mostra que o sacrifício de Cristo é suficiente e perfeito pelos meus pecados e pelos seus. Por isso, meu irmão, eu quero te fazer um convite essa noite. Não endureça seu coração. E a história de Davi está aqui para nos mostrar que é possível a gente endurecer o nosso coração. É claro que nós cremos que assim como Deus nos chamou antes da fundação do mundo, Ele vai dar um jeito de levantar um Natã para confrontar o nosso pecado. Mas a palavra não convida a gente a ficar sentado nesse banco esperando isso acontecer. A palavra de Deus nos convida a não endurecer o nosso coração, e sim confessar agora, nos arrependermos agora, abandonarmos essa vida pecaminosa agora. E não serve só para mim ou para alguns de vocês. A palavra de Deus nos diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa mensagem não é sobre Davi. Essa mensagem é sobre você. Em alguma área da sua vida você é um Davi. Em alguma área da sua vida você, por estar à toa em casa em algum momento, assim como Davi, você permitiu um pecado entrar no seu coração. Em algum momento você permitiu esse pecado se proliferar. Em algum momento esse pecado chamou outros pecados. E em algum momento, ao invés de confessá-lo, você decidiu encobri-lo. E hoje a palavra de Deus está nos convidando a confessar o nosso pecado e a nos arrependermos dele. E somente Cristo pode nos purificar completamente se confessarmos os nossos pecados. É isso que a palavra de Deus nos convida. Para a gente encerrar, eu quero ler o último versículo com os irmãos e esse eu vou pedir para você abrir e me acompanhar na leitura. 1 João capítulo 1, versículo 7. Primeira João capítulo 1, versículo 7. Vou pedir para vocês, mesmo assentados,
Vamos fazer a leitura todos juntos desse versículo para encerrarmos? Então, leiamos todos a uma só voz. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero convidar você a ir embora hoje daqui com essa mensagem no teu coração. Quais pecados? Pecados que você tem contra Deus. Deus está convidando você a confessá-los hoje e a se arrepender deles nesta noite.